Olá a todas, olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, sou o vosso professor José Lino Furtado. Vamos para a aula 11º ano de Língua Portuguesa. Ora, vamos para o nosso sumário da aula de hoje. Hoje vamos falar da estrutura interna do poema. Vamos falar do tema, do assunto, vamos ver a linguagem conotativa e valores estéticos simbólicos. Como podem reparar, estamos a falar numa sequência de aulas sobre texto poético. Estamos a analisar a estrutura externa e hoje vamos para a estrutura interna. Como sabem, devem sempre aproveitar o vosso tempo para dedicarem ao estudo autônomo, porque só a escola, só as teleaulas não chegam. É preciso nós esforçarmos um pouco mais e dedicarmos um pouco mais ao estudo para que possamos ganhar consistência e tirar maior proveito daquilo que nós estamos a estudar e aprender. Porque o estudo, hoje, tanto ajuda-nos para a nossa vida. Não é preciso estudar somente porque tem teste ou só porque o professor obriga. E há alunos que estão a fazer TPC. Estão de parabéns. Todos devem fazer a mesma coisa. Porque o feedback que estamos a receber é importante. Porque estamos a perceber, estão atentos e estão a fazer os trabalhos. É isso mesmo. Vamos introduzir, estudar mais e sermos excelentes na qualidade. Muito bem. Mas antes de avançar, certamente vamos fazer um pouco a recapitulação daquilo que nós falámos na aula anterior. Já disse sobre texto poético, nós estudamos versos, poemas, rimas, essas coisas todas que estão claras na nossa cabeça, certo? Porque a partir dos trabalhos autónomos, da leitura, certamente já ficou um pouco claro na nossa cabecinha. Depois temos aqui a estrofe, portanto, o conjunto de versos que nós já falamos, e a sua classificação, que também parece estar clara. A rima também parece estar clara e a métrica a mesma coisa. São aquilo que nós falamos, assunto falado na aula anterior. E essas coisas que nós falamos na aula anterior servem-nos para a nossa aula de hoje. Ou seja, conforme eu vos disse, o conhecimento há sempre uma base e sobre aquela base sempre vamos para mais informações, mais conhecimentos e sempre mais conhecimentos, ok? Vamos então ver a estrutura interna do poema. Qual poema? Aquele poema que vocês levaram para casa na aula anterior. Ser Poeta, da autora, da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. E acho que alguns já pesquisaram até a música, não é? Sim, senhora. E é isto aí. Estudo autônomo, muito importante. Então, o que é que significa o tema de um poema? Significa a ideia central de uma obra literária, como, por exemplo, o amor, a saudade, etc. Em Cabo Verde, muitos poetas escreveram sobre a saudade, sobre o amor, sobre a imigração, sobre a seca, a saída, a estiagem, etc, etc. São temas recorrentes, digamos assim, de muitos poetas cabo-verdianos. E acho que até hoje estão a escrever de uma forma diferente, porque também o contexto é outro e certamente nós, alguns alunos que já começaram a escrever, também poderão escrever coisas outras ou então coisas diferentes. O assunto é a sequência de acontecimentos que vive em tradição própria, alheia à obra literária e vai influenciar o conteúdo dela. E vamos ver na prática como é que isto funciona. O assunto é genérico e indica a matéria de que trata determinado texto escrito ou oral. Por exemplo, violência ou fontes alternativas de energia. São assuntos. Na verdade, o contexto que nós vivemos ou a sociedade que nós estamos a viver, por exemplo, hoje em dia fala muito de quê? Fala-se da violência doméstica. Fala-se muito hoje das questões energéticas. Fala-se muito das questões da biosfera ou a forma com que nós devemos tratar com a natureza ou o meio em que nós vivemos, esta aldeia global, esta aldeia comum, a nossa casa comum. Portanto, são temas recorrentes. Tema do género também é um tema recorrente, é um assunto que está em pauta, digamos assim. E não posso deixar de dizer também
este tema que nos traz aqui. E nós estamos agora a ter aulas por causa de quê? Da Covid-19, que também é um tema atual e um tema recorrente, que está a prejudicar o mundo todo. Por isso nós devemos estar cientes, atentos a essas situações e prepararmos para uma vida sempre melhor na convivência saudável uns com os outros. Depois de falarmos do tema, do assunto, vamos para um pequeno exercício. Vamos tentar perceber qual é o tema e qual é o assunto deste poema. Qual é o poema que você já tem? Ser poeta. Para ler? Já tem? Muito bem. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino, de aquém e de além dor. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por ela umas manhãs de ouro e de ceitim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Flor Bela Espanca. Vocês terão alguns minutinhos para pensarem qual é o tema, qual é o assunto deste poema. Na estrutura interna ainda vamos mais longe, ver outros elementos que o poema nos traz. Em termos de figuras de estilo, também poderão aproveitar e fazer este exercício. Depois do momento de exercício, de reflexão e fazer alguma coisa, vamos ver se estamos em sintonia ou se ao menos próximos na análise do poema. Porque não há uma receita para uma análise, digamos assim, perfeita. Há sempre elementos ou há sempre coisas novas, outras que o poema pode nos suscitar, certo? Então, em termos de tema, já sabemos que o tema é o quê? Portanto, a ideia central que traz-nos. Isto é o tema. Por isso, o tema do poema é o quê? Define o que é ser um poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Ou seja, uma definição, o que é ser poeta. Em termos de assunto, a poetisa Flor Bela Espanca tenta explicar o que é um poeta. É ter cá dentro um astro que flameja. E apresenta várias definições. E ainda que é amar-te assim perdidamente, amar uma pessoa. Nós aqui referenciamos o nome, a poetisa Flor Bela Espanca, mas poderão dizer também o sujeito poético. Muito bem, vamos ver em termos de recursos expressivos ou então figuras de estilo. Conseguiram identificar? Sim? Muito bem. Mas também estamos aqui para tentar apoiar e ajudar. Vamos lá. Temos hipérbole, que é o exagero que surge para destacar a superioridade do poeta
através da sua escrita. O exemplo, ser poeta, diz o sujeito poético, é ser maior do que os homens. Tá bom? Temos uma comparação de um gesto agressivo com o outro, que é suplantado pela ternura de um beijo apenas. É morder como quem beija. Tanto suavizar também aqui um pouco a situação da palavra meio complicada. Né? Depois temos a metáfora. Os sentimentos dentro do peito do poeta surgem como um astro que o inflama. Diz-nos, é ter cá dentro um astro que flameja. É como as pessoas que estão apaixonadas dizem, eu tenho o fogo. Né? Camões tem um poema interessante que fala disso. É o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói não se ver. Essas coisas que vocês conhecem e muito bem. Depois nós temos a anáfora. Ajuda a apresentação da definição. É ter mil desejos de... É a repetição, tanto a apresentação da definição. Também temos a enumeração, apresenta aquilo que o objeto amado significa para a poetisa. É seres alma e sangue e vida em mim. Portanto, enumera aquilo que ser poeta significa para a poetisa Flor Bela Espanca. Quanto nós falamos ainda da linguagem, é sempre bom, importante perceber o que é uma linguagem, o que é linguagem. E quando nós falamos do poema, nós falamos de linguagem conotativa e não linguagem denotativa. E nós vamos tentar diferenciar isto. Vamos ver. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Ou seja, nós comunicamos, nós falamos com as pessoas, nós interagimos com os outros através da linguagem. Pode ser linguagem oral, escrita, gestos, sinais, essas coisas todas. Também são formas de se comunicar. Isto porque ela possibilita a troca de ideias, a circulação de saberes e faz intermediação entre todas as formas de relações humanas. Quando a linguagem é isto. As pessoas às vezes escrevem as suas ideias, mandam-as, tanto falam com as outras pessoas, trocam também as ideias. Então, são formas de socialização através de linguagem. Se nós colocarmos pessoas, tanto dentro de um determinado lugar, a forma natural dessas pessoas se comunicarem é através da linguagem, tanto oral, escrita, gestos, sinais e até através de símbolos. Muito bem. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, a fala, seja na forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentido distintos. O conotativo, que é o sentido figurado da palavra, expressão ou enunciado. E vamos ver o que é isto. Ou seja, por que existe este sentido de conotação e depois da denotação. Ora bem, a conotação é quando a linguagem está no sentido conotativo. Significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Muitas vezes as pessoas dizem determinadas coisas ou falam, expressam, cuidado, não é isto que eu queria dizer. Ou, às vezes, as pessoas dizem uma determinada coisa à pessoa, a pessoa interpreta da sua forma ou da sua maneira, não é? Isto é uma... Nos poemas, por exemplo, o que é que acontece? Acontece muito esta questão da linguagem figurativa. Mas também, às vezes, na nossa vida, no dia a dia. As pessoas dizem, cuidado, porque o senhor não entendeu bem aquilo que eu queria dizer. Ou então, explica melhor. Porque, na verdade, há palavras que, ao empregar em determinadas situações, podem ter várias significações ou então vários sentidos. Então, o sentido conotativo modifica o sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido literal, ou seja, aquela palavra significa aquilo que você disse naquele momento. Não há múltiplas interpretações, não há múltiplos significados. E nós já havíamos falado sobre isso, porque os textos literários, os textos não literários, a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, certo? Isto acho que já ficou mais ou menos claro, porque há linguagens que são objetivas. Não dá para você
ao passar um documento, ou num documento, numa receita, numa coisa de culinária, por exemplo, também não passar. Você não pode passar coisas que são ambíguas, ou seja, deve ser objetiva, direta e concreta. Muito bem. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo. Quando nós falamos do sentido denotativo, o sentido denotativo é o sentido real. É aquilo que realmente significa. Nós temos o quê? Prontuários, gramáticas que nos dizem aquelas palavras que significam o quê? Literalmente. O sentido conotativo, muitos poetas, escritores, pegam nas palavras e começam a transformar e dar um novo sentido àquelas palavras. Ou seja, como sabem, a língua ela é viva e ela é dinâmica. Por isso, existem essas formas das pessoas tratarem ou então pegarem numa palavra ou noutra e darem sempre novo sentido ou novo significado. Isto é linguagem conotativa. E, na verdade, acontece nas aulas também, no nosso dia a dia. Às vezes, ao falar com uma pessoa, nós poderemos utilizar, mas depende da situação. Se eu estou numa situação formal, não posso usar ou determinadas linguagens. Por isso eu devo sempre adequar a minha linguagem às situações de comunicação. Vamos ver aqui agora uma nota importante. É possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos géneros discursivos, nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. Estão a perceber? Portanto, a linguagem conotativa também para dar ênfase, digamos assim, ou tratar conforme nós pretendemos aquela situação de comunicação. A utilização de linguagem conotativa nos géneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras. Estão a ver? Mais expressividade, ou seja, eu estou a fazer uma publicidade, eu preciso enfatizar determinadas situações ou determinados aspectos naquela palavra, também eu utilizo esta forma, tá bom? Enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores ou então nos ouvintes. Nunca esquecer isto. Linguagem conotativa nós utilizamos muitas vezes também quando estamos a fazer publicidades ou então queremos enfatizar aquela palavra, aquela situação de comunicação. Ainda, a linguagem do simbolismo, ela é subjetiva, ela é imprecisa, vaga, transcendental, sensorial, fluida. Ou seja, nós já explicamos que muitos poetas também acontecem com os músicos, acontecem com os pintores. Ou seja, de uma forma geral, nas artes, as pessoas começam a dinamizar e com dinâmicas determinadas palavras. Usam dinamismo. Um pintor, com o seu pincel, utiliza determinadas técnicas ou então tenta fazer algo de novo ou diferente. Assim como os poetas, assim como os músicos, para dar, digamos assim, ênfase aos seus trabalhos. Portanto, visto que a linguagem no simbolismo está repleta de combinações sonoras e sensoriais, os escritores desse movimento buscam recursos que potencializassem a musicalidade da escrita. Portanto, como, por exemplo, artistas, pintores, escultores, músicos, poetas, escritores, portanto, fazem uso desta linguagem do simbolismo. Assim, as figuras de linguagem mais utilizadas no simbolismo, as quais estão relacionadas, em maior parte, à sonoridade, figuras de som. Também nós temos a literação, que é caracterizada pela repetição de consoantes ou de sílabas. Temos a sonância, caracterizada pela repetição de vogais. Temos onomatopeia, caracterizada pela inserção de sons reais. E ainda temos sinestesia, que é caracterizada pela combinação de diferentes sensações relacionadas com o sistema sensorial. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Ou seja, à medida, por exemplo, se nós percebemos um quadro, ver um quadro, uma pintura, nós conseguimos perceber, ou seja, há quadros que nos chamam muita atenção, mas também depende da inspiração do artista ou daquela pessoa que está naquele momento a fazer aquele trabalho. E fazem-no de melhor forma possível para também tentar captar a atenção e
tentar, se calhar, passar uma determinada mensagem positiva à nossa sociedade. Depois de falarmos desses assuntos, não é? Portanto, não esqueçam de sempre fazerem a ligação das aulas anteriores, quando nós falamos sobre o texto poético e sobre a análise de texto de poema. Então, por isso, hoje vamos deixar também um TPC muito fácil e muito simples, que é: analisa o poema tendo em conta as figuras de linguagem. Um poema de Cursino Fortes. Antes de terminarmos a nossa aula de hoje, como habitualmente fazemos sempre em todas as aulas, a síntese. O que é que nós falamos hoje? Nós falamos da estrutura interna do poema, não é? Tema e assunto, e fizemos o exercício, certo? Poderão continuar a fazer com outros poemas exercícios semelhantes. Depois nós, portanto, analisamos tudo isso, falamos da linguagem conotativa, que é sentido figurado conotativo, para dar mais expressividade e diferentes efeitos no sentido. E, por último, falamos da linguagem do simbolismo, que repleta de combinações sonoras e sensoriais, tanto a musicalidade da escrita. Eu acho que, com isso, tanto fechamos esta aula sobre análise da estrutura interna e ver todas essas expressões. A partir de agora, não esqueçam, contemplem, observem os quadros, saboreiam daquilo que os nossos olhos poderão nos favorecer. Terminamos assim a nossa aula de hoje. E não é demais repetir: estudo autónomo, mais leituras, mais pesquisa. E já agora, contemplar melhor as maravilhas que estão à nossa volta. Fiquem bem, fiquem seguros.